Olá! Neste vídeo, nós vamos tratar dos princípios jurídicos e das suas várias concepções na teoria do direito. É difícil precisar, historicamente, quando que surge para o direito a importância dos princípios. Sabe-se que, desde a Idade Moderna, o uso da palavra princípio se tornou bastante frequente no universo jurídico. Mas antes disso, a palavra já era utilizada com frequência na filosofia. Aristóteles, por exemplo, no livro Metafísica, se refere aos princípios, dizendo ser eles a fonte de onde derivam o ser, ou a geração, ou o conhecimento. Com São Tomás de Aquino, nós teremos uma interpretação de Aristóteles bastante interessante. Nos comentários à física, São Tomás de Aquino coloca dois sentidos principais da palavra princípio. É possível nós considerarmos princípio como formador do próprio objeto investigado, e dessa maneira, então, ele é o constituinte, ele é um elemento central, ele é uma característica principal desse objeto. Ou nós podemos ainda tomar princípio como o conhecimento ou a ideia fundamental que constitui uma ordem abstrata de conhecimento. Ou seja, no primeiro conceito, Tomás de Aquino dá ênfase ao objeto, à ontologia. Já no segundo conceito, ele dá mais atenção à cognição, a como a interpretação sobre o objeto gera uma ideia abstrata, um pensamento que se torna a base de uma determinada ciência. O movimento jusracionalista, a partir do século XVI, vai fazer muito uso da palavra princípio. Uma das obras mais importantes é a obra de René Descartes, Princípios de Filosofia, escrita em 1644. Mas a escola de direito natural vai tomar a ideia de princípio como um elemento cientificador do direito, que torna o direito também uma ciência. E por isso nós vamos ter a inserção de alguns termos que eram muito comuns a outras áreas do conhecimento, a áreas consideradas racionais, e que, pela intenção racionalista, se queria também imprimir ao direito. É isso que acontece, por exemplo, na obra Ontologia, de Christian Wolff, da filosofia primeira, a ontologia, e na obra Princípios de Direito Natural, de Jean-Jacques Lamarck. Essas duas obras são apenas exemplos de como o movimento justnaturalista faz uso frequente dessa expressão. Com isso, nós vamos ter uma influência muito grande do direito contemporâneo por essa visão justnaturalista. Uma visão que vai entrar aqui numa primeira corrente, que a gente pode dizer, dos princípios dentro da idade contemporânea. Nós podemos dizer que existem 4 correntes principais de noções de princípios, de concepções distintas de princípio. A primeira corrente, a primeira teoria, é aquela que considerava os princípios como fontes de preenchimento de lacuna. Ou seja, para essa corrente, os princípios não assumiam uma função primária no direito. Eles não seriam uma fonte a ser chamada ao lado da própria lei. Eles seriam chamados apenas na falta da lei. Por isso, a gente diria que eles têm uma função subsidiária, uma função secundária na aplicação jurídica. Foi assim, inclusive, que o próprio direito brasileiro, em 1940, por meio da Lei de Introdução, insere os princípios gerais do direito. Vejam aí que o artigo 4º da Lei de Introdução, à época, Lei de Introdução ao Código Civil, agora chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, diz: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.
percebam que nesse artigo a palavra lei está sendo utilizada no sentido de direito, de norma jurídica. Então, quando não houver uma norma jurídica, quando o direito for omisso, deve-se buscar outros elementos preenchedores das lacunas. Aí sim se deve buscar a analogia, se deve buscar os costumes e os princípios gerais de direito. Os princípios são colocados aí como um elemento extrajurídico. Quando não houver a norma jurídica, aí sim nós chamamos os princípios. Então, a aplicação aí é subsidiária, é uma aplicação que se dá apenas na falta de norma. E é interessante ainda perceber que essa primeira teoria tem ainda um resquício muito forte do justnaturalismo, porque para eles o princípio é considerado como aquele valor base do ordenamento jurídico, né? Como se, para além do direito positivo, nós tivéssemos algo que desse fundamento ao próprio direito positivado. É o que defende, por exemplo, Jorge Del Vecchio, no seu livro Lições de Filosofia do Direito, com a versão em português de 1979, a gente já percebe que Del Vecchio vai dizer que os princípios são elementos que vão fundamentar o direito positivado e que, portanto, na ausência do direito positivado, nós devemos ir aos princípios. E ele diz expressamente que os princípios são normas de direito natural. Então, essa ideia de algo que é inerente à própria ordem social e que o direito positivo deve ter como pressuposto é a primeira noção de princípio, de uma maneira jurídico-contemporânea. Os princípios, então, eles ocupam esse espaço de valores políticos, de valores sociais, base para o próprio direito positivado. Durante o século XX, a contraposição ao justnaturalismo vai fazer nascer uma segunda teoria, que a gente pode colocar Bobbio como o seu maior expoente. Bobbio, no livro Teoria do Ordenamento Jurídico, na parte que ele fala da integração, ou seja, do preenchimento de lacunas, ele vai tratar também dos princípios. Só que ele não vai dar aos princípios a função somente de preenchimento de lacuna. Primeiro, Bobbio, diferentemente da primeira teoria, já considera os princípios como normas jurídicas, não como elementos de fora do direito, mas como elementos do direito. E ele vai dizer que os princípios são as normas mais gerais de um sistema, são normas generalíssimas. Então, os princípios advêm de outras normas, a partir de um processo de generalização, que pode já ter sido feito previamente pelo próprio legislador, ou pode ser feito pelo intérprete. Então, nós teríamos princípios que são implícitos e princípios explícitos. Os princípios vão ocupar essa função integrativa, mas eles vão também desempenhar uma função regulatória, já que, como norma jurídica, eles podem regular casos concretos, eles podem ser aplicados realmente. Então, a diferença entre a regra e o princípio é que a regra é menos geral. O princípio seria a norma mais ampla, aquela norma que fundamenta o ordenamento jurídico, porque dele faz parte, mas que por um processo de abstração foi originado. Essa teoria de Bobbio vai ser criticada por Robert Alexy, que vai dizer que os princípios não podem ser considerados sempre como normas mais gerais do que as regras.
E ele diz isso porque há regras que são tão ou mais gerais que os princípios. Embora os princípios geralmente sejam normas mais gerais, a generalidade não os diferencia das regras essencialmente. Por isso, não daria para nós trabalharmos a característica da generalidade como a diferenciadora. A diferença, segundo Robert Alexy, está no fato de que os princípios são mandados de otimização, ou seja, ordens que devem ser aplicadas no maior grau possível, a ser determinado pelo próprio caso concreto e pela situação jurídica. Nós não temos, como as regras, um mandado tudo ou nada, um mandado definitivo. Nós temos ali apenas um mandado de otimização. O princípio deve ser otimizado como um dever ser, e não um dever ser aplicado de forma absoluta como a própria regra. São, portanto, as possibilidades jurídicas e as possibilidades reais, as possibilidades fáticas, que vão dizer como o princípio se aplica. Portanto, ele não tem um conteúdo previamente colocado. Ele precisa necessariamente de uma ponderação. Segundo Alex, é necessário que se avalie racionalmente qual princípio vai ganhar peso naquele caso. Então, o peso depende, caso a caso. Nós não temos uma hierarquia prévia, mas nós temos uma hierarquia diante do próprio caso concreto. Então, a hierarquização ela pode e deve ser feita, mas ela não consegue ser feita abstratamente. Então, diante do caso concreto, os princípios ganham peso. E essa seria a grande diferença das regras para os princípios. Porque se nós tivermos duas regras que entram em contradição, a solução desse conflito de regras vai se dar no plano da validade, porque uma regra vai retirar a validade da outra, que vai, portanto, deixar o próprio ordenamento jurídico. Já quando dois princípios entram em conflito, um não vai retirar o outro do ordenamento jurídico, não vai gerar a invalidade do outro. Os dois podem permanecer, mas diante do caso concreto, um vai ter precedência sobre o outro. Um ganhará mais peso do que o outro. Por isso, enquanto o conflito de regras se resolve numa dimensão de validade, o conflito de princípios se resolve numa dimensão de peso. Alex alerta que princípio não se confunde com valor. Isso não significa, obviamente, que as normas não contenham valores. Elas podem conter valor, mas elas não são valor. O princípio, ele pode ter um conteúdo axiológico, mas na medida em que ele é revestido da forma jurídica, ele deve também ser aplicado juridicamente. Ele deve ser aplicado deontologicamente. Então, há aqui uma diferença básica entre o princípio e o valor. Enquanto o princípio pertence ao campo da deontologia, o valor pertence à axiologia. O valor tem um sistema gradual de validade. Então, ele é hierarquizado, mesmo abstratamente, enquanto o princípio só pode ser hierarquizado diante do caso concreto. A solução do conflito de princípios se dá por uma lei de sopesamento, ou seja, da fixação de uma regra para o caso concreto, de uma regra que leva em consideração os elementos casuísticos e os elementos jurídicos, e assim estabelece uma medida de satisfação de um princípio, em detrimento de outro, que será menos satisfeito. Então, nós temos graus diferentes de satisfação, gerando uma precedência de um sobre o outro. Essa teoria de Robert Alexy é
explicitada em um livro de extrema importância, Teoria dos Direitos Fundamentais, que vai gerar um debate muito intenso. Um dos autores que mais debate com Robert Alex é Jürgen Habermas. Habermas vai dizer que Alex, apesar de ter tentado a diferenciação entre norma e valor, na prática ele acabou adotando uma metodologia de aplicação dos princípios que é uma metodologia axiológica. Ou seja, embora Alex não pretendesse dar um conteúdo axiológico para os princípios, ele acaba involuntariamente fazendo isso, na medida em que escolhe um procedimento de aplicação que otimiza, que gradua o princípio. Essa graduação, essa otimização faz com que os princípios percam o caráter deontológico que deveriam ter. São palavras de Habermas. Se é possível uma aplicação gradual dos princípios, eles não podem ser caracterizados como normas jurídicas, uma vez que as normas jurídicas se referem ao conceito de dever, como pressupõe o próprio Alex. Então, elas somente podem ser cumpridas ou descumpridas. Então, aqui, Habermas coloca que, como norma jurídica que são, os princípios só aceitam um sistema de aplicação binário. Ou eles se aplicam, ou eles não se aplicam. E não um sistema gradual de aplicação. Eles não ganham pesos diferentes. Essa exposição é feita no livro Direito e Democracia, entre faticidade e validade. E Habermas continua expondo quais são as diferenças entre normas e valores. E a partir daí, então, ele vai tentar extrair uma conclusão para dizer como, então, que os princípios se diferenciariam das regras. Primeiro, ele vai dizer que as normas jurídicas, elas mandam, elas obrigam um determinado comportamento. Quando a gente fala de otimização, a gente está falando de uma valoração, de uma axiologia. E enquanto as normas mandam, os valores valoram, eles graduam, eles dão preferência. Enquanto nós temos as normas em um caminho delimitado previamente, nós temos valores sendo explicitados teleologicamente, ou seja, eles variam de acordo com o fim a que se visa, o fim a que se busca. Por isso, a gente pode colocar 3 diferenças básicas entre normas e valores. Pautados em Habermas, nós podemos dizer que a norma jurídica possui um agir obrigatório, enquanto o valor possui um agir teleológico, que tenta adequar os meios aos fins. A norma jurídica possui validade binária, ou ela é aplicada ou ela não é aplicada, seja ela regra, seja ela princípio. Já o valor é que possui essa validade gradual. Ele depende realmente das circunstâncias e suporta a aplicação de uma preferência de peso, uma preferência que o gradua. A norma jurídica, terceira e última diferença, a norma jurídica possui uma obrigatoriedade absoluta, enquanto o valor possui uma obrigatoriedade relativa. Dessa forma, não seria possível resolver um conflito de princípios por meio da ponderação. Somente há uma solução do conflito de princípios comparativamente no caso concreto, em que um não terá grau diferente ao do outro, mas um será aplicado e o outro princípio não será aplicado. Portanto, nós temos aqui uma exclusão do princípio, não do ordenamento jurídico, mas do caso concreto. Então, o que é excluído não será aplicado. Não é que ele será aplicado em menor grau, ele não terá aplicação qualquer. Então, nos princípios, a gente percebe que não há, como nas regras, as condições
prévias de aplicação. Porque enquanto a regra ela já traz no seu próprio suporte fático, no seu próprio conteúdo, os dizeres que indicam quando ela será aplicada e quando ela não será aplicada, os princípios não trazem isso. Então, os princípios, eles trazem uma incerteza quanto à aplicação, porque eles trazem a abertura circunstancial, aquela abertura que só o caso concreto vai dizer se realmente há a aplicação do princípio. Deve ser ele aplicado ou não. Klaus Ginter vai afirmar que o conteúdo do princípio é determinado sempre a posteriori. Exatamente porque as condições de aplicação, elas têm que ser determinadas no caso concreto. Elas não foram previamente determinadas pelo legislador. Então, enquanto as regras têm uma razão de aplicação obrigatória, previamente conhecida, né, os princípios têm uma razão de aplicação obrigatória, mas que deve ser balanceada de acordo com o caso concreto. Esse on balance significa que nós vamos fazer uma comparação e não um sopesamento. Porque eu não vou fazer aqui um balanço naquele sentido de pesos distintos, mas um balance seria na comparação. Então, comparativamente, aquele caso concreto determina qual tipo de aplicação. Se nós temos 2 ou mais princípios, que características do caso geram a aplicação do princípio A e excluem a aplicação do princípio B. Percebam que, nesse ponto, Alex, Ginter, Habermas têm algo em comum, porque eles valorizam muito a argumentação racional como justificativa para a própria aplicação. Ginter está dizendo que nessa comparação, esse juízo comparativo, o juiz deve explicitar quais foram as razões que levaram à aplicação do princípio A e à exclusão do princípio B. Todas essas nuances sobre os princípios foram retirados da obra Bioética Ambiental. Fico por aqui. Até logo.